Olá, bem-vindo a todos. Iniciando aqui o capítulo número 9 do nosso podcast Eu e Meu Avô, em que participa eu, Arthur Neves, e meu avô, Edson Saraiva. Estamos aqui estudando o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e hoje nós vamos fazer a leitura da carta 7 do livro. Alguma consideração inicial ou podemos passar para a leitura? Só lembrar que a 6 foi sobre como criar um estado ilusório de perfeição e virtude no paciente para ele ir para a casa do pai dos diabão. Né? Então, como fazer isso sutilmente e levá-lo a um estado ilusório de coragem, de fé e tudo mais. E, na verdade, eles estão gozando da cara dele. É. Carta 7. Meu querido Vermelindo, fico espantado com sua pergunta se é essencial manter o paciente na ignorância quanto à sua própria existência. Essa questão, ao menos para a fase presente da luta, já nos foi respondida pelo alto comando. Alto comando com A e C maiúsculo. Nossa política para o momento é de nos mantermos ocultos. Claro que isso nem sempre foi assim. Na verdade, estamos nos deparando com um dilema curioso. Quando os seres humanos deixam de acreditar em nossa existência, quer dizer, na existência dos diabos, perdemos todas as consequências prazerosas do terrorismo direto e deixamos de produzir bruxos. Eles se esconderam, né, e perderam um prazer, né, porque eles podiam se tornar bruxos. Né, e aí tinham um prazer ou tomar figuras para se tornarem bruxos. Né? O prazer do terrorismo, né? Para Prazer do terrorizar. aterrorizar. Por outro lado, quando eles acreditam em nós, não vemos como torná-los materialistas e céticos, pelo menos por enquanto. Tenho muita esperança de que iremos aprender em pouco tempo como apelar aos sentimentos e transformar em mito a ciência deles, a ponto de aquilo que é, com efeito, uma crença em nós, embora não com esse nome, se filtrará de mansinho, enquanto a mente humana permanecerá fechada à crença na existência do inimigo. A energia vital, a veneração do sexo e alguns aspectos da psicanálise poderão ser bem úteis aqui. Eu não sei, essa palavra energia vital, eu não consegui entender por que ele usou essa palavra aqui. Mas vamos ver se explica no decorrer do livro, se ele explica no decorrer do livro. Por que, que essa crença em energia vital pode fazer com que haja essa. Pode gerar uma crença no ser humano de que não existe o inimigo, mas que existe o mal. Me parece que é esse o objetivo. Né? Esquecer que existe o bem não existir mais, mas o mal ser, com outras palavras, considerado. É. Tenho muita esperança de que iremos aprender em pouco tempo como apelar aos sentimentos e transformar em mito a ciência deles a ponto de aquilo que é, com efeito, uma crença em nós, embora não com esse nome, se infiltrará de mansinho, enquanto a mente humana permanecerá fechada à crença na existência do inimigo. Porque hoje a ciência afastou completamente a existência de Deus e também do diabo. Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. O que ele quer agora é que, né, a ciência continue afastando a possibilidade de Deus existir, mas que com outros nomes reconheça a existência do mal. Ele coloca a energia vital, a veneração do sexo e alguns aspectos da psicanálise poderão ser bem úteis aqui. A energia vital eu não entendi, porque existe o vitalismo, né?
que não encaixa aqui. É uma energia vital entre aspas também, né? Não É. sei se também contém Vamos ver uma se ele, ironia. vamos ver se ele consegue. Porque a energia vital seria assim, um substituto. Há uma possibilidade de ser o seguinte: existe uma coisa chamada deísmo. Tem o ateísmo, o deísmo e o teísmo. O deísmo é a crença, por exemplo, num tótem, numa pedra que emana energia vital, entende? Uhum. Que uma pedra viva. Então, aquela pedra, um tótem, né, ocupa o lugar de Deus Altíssimo, de Deus além daqui. Pode ser que seja isso que ele esteja se referindo à energia vital. É como aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que chega uma, chega um totem, né? Uma pedra, né? Vem do espaço e os macacos se cantam em torno dela e dali, daquela pedra, é que surge então uma energia vital que faz com que os macacos falem, né? Que em pouco tempo a macacada estava falando. E foi daquele, pode ser que seja isso, 2001. Esse trecho de 2001 é muito interessante. É um monolito que chega na Terra, né? Ele chega e dali em diante a macacada vai ficando ereta, né, em volta do monolito, aí vai criando a primeira tribo de macacos em pé e falantes, por um monolito. É É possível possível. que ele esteja se referindo a essa tal de energia vital. A veneração do sexo, hoje a gente está vendo aí, e alguns aspectos da psicanálise poderão ser bem úteis aqui. Interessante isso da psicanálise, né? Volta ao Freud, né? Flechter já disse algumas vezes aqui do livro, né, dele, Interpretação dos Sonhos. Flechter, sine que eu supero, aqueronta movedo. Quer dizer, se os poderes superiores me ignoram, os poderes inferiores moverei. Talvez aqui, né? Se conseguirmos realizar nosso trabalho perfeito, o bruxo materialista, o homem que não usa antes cultura verdadeiramente ao que ele chama vagamente de forças, ao mesmo tempo que nega a existência de espíritos. As forças, a libido, as forças, por exemplo, a força da libido de Freud, né, que movimenta, é a vontade, né? Está aí, ó. É a vontade em Freud, em Erich Fromm, tem essa conotação de vontade. Ela não é a vontade no sentido de que eu, ser humano, posso. É quase que como uma coisa que me toma. Não é uma coisa que eu posso dirigir. A libido em Freud é algo que vem e me toma. Por exemplo, um arquétipo, como depois que Jung criou essa palavra, ficou muito comum, né? O Édipo, né? O complexo. O complexo seria assim uma quantidade de energia psíquica que é capaz de tomar um ser humano. O complexo de Édipo ou o complexo de Eletra, Uhum. do desejo pela mãe, olha só, do desejo pelo pai, que movimenta o ser humano, entende? O ser humano é movimentado pelo desejo da mãe, pelo desejo da mãe, pelo desejo à mãe dele, né? É uma coisa diabólica, é muito diabólica, é um Muito. bruxo, né?
mais materialista. materialista. Porque ao mesmo tempo que ele move essas forças, ele também nega a existência dos espíritos, né? É o que o Luiz está falando aqui. Então, aqui eu acho que tal a energia vital é por aqui. Uhum. Então, o fim da guerra estará às portas. Da guerra, eles ganharão. Eles estão bem perto de ganhar. O bruxo materialista é o fim da guerra. O bruxo materialista é o fim da guerra. Mas nesse meio tempo, deveremos obedecer às ordens recebidas. Não acho que você terá muita dificuldade para manter o paciente na escuridão. O fato de que os demônios são figuras predominantemente cômicas na imaginação moderna irá ajudá-lo. Aí você vê isso, a comicização, né? Quer dizer, tornar os demônios cômicos, você vê hoje em quadrinhos, né? Você vê nesses filmes com temos desenhos animados com crianças assim que as figuras são distorcidas, são demoníacas. Elas são consideradas assim banais do dia a dia. Você vai ver um filme hoje para filmes não, né? Séries de crianças com esses bichinhos que são super-heróis. Aparece cada monstro, mano. Umas coisas gigantes com caras deformadas. Virou banal. Hollywood gosta disso. Os comics, né? Você vê, por exemplo, as figuras nos filmes da Disney há 50 anos, eram figuras humanas, bonitas. As bruxas eram bruxas, né? O herói era o herói, a princesa era a princesa. Hoje não, mano. Hoje, meu neto, é tudo misturado. São espectros. Raramente você vê um desenho que a figura humana de uma princesa, uma beleza de Cinderela. A Cinderela hoje é um trem borrado. É um demônio, mas não é um demônio, é a Cinderela. Mas nesse meio tempo, deveremos obedecer às ordens recebidas. Não acho que você terá muita dificuldade para manter o paciente na escuridão. O fato de que os demônios são figuras predominantemente cômicas na imaginação moderna irá ajudá-lo. Os desenhos animados hoje em dia são isso. Se qualquer suspeita tênue de sua existência começar a surgir na mente dele, sugira uma imagem de uma entidade em trajes vermelhos e convença-o de que, já que ele não pode acreditar nessas coisas, trata-se de um velho método de manual para confundi-los. Também não poderá acreditar em você. Tá? Quer dizer, não pode acreditar no absinto. Isso aqui me lembra muito uma coisa que eu já vi o senhor falando diversas vezes, de que quem inventou que o diabo não existe é o próprio diabo. Né? Foi o diabo. O velho manual. O velho manual. Vai. Não esqueci da promessa que fiz de avaliar se devemos tornar o paciente um extremo patriota ou um extremo pacifista. Todos os extremos, exceto a devoção extrema ao inimigo, devem ser encorajados. Nem sempre, é claro, mas principalmente nas condições atuais. Algumas épocas são apáticas e complacentes, e o nosso trabalho é deixá-las ainda mais calmas e embalá-las mais rapidamente no sono. Já outras eras, como a nossa, são desequilibradas e inclinadas à facção, sendo nosso dever inflamá-las. Qualquer círculo de pessoas, reunidas por algum interesse desprezado ou ignorado por outros, tende a se desenvolver em um caldeirão de admiração mútua e também a gerar uma grande quantidade de vaidade e ódio para com o mundo exterior, os quais são alimentados sem nenhum pudor, tudo pela causa, que é seu patrocinador e é considerado impessoal. Hoje a gente vê muito isso, né? Você vê os extremos, né? Sim.
Você vê os extremos. Eu, por exemplo, sou considerado um fascista. Eu sou um extrema-direita, porque eu acho que homem é homem, mulher é mulher, homem casa com mulher, mulher casa com homem, homem tem chave, mulher tem fechadura. É minha crença. Mas eu sou fascista. Sou fascista, né? Porque acho que essas coisas não, outras coisas que não consideram isso, que homem pode ter fechadura e mulher pode ter chave. Eu acho que isso aí não é uma coisa de Deus. É um direito meu de achar. Mas quem acha que essas coisas são assim aceitáveis, né, fica com ódio de mim. Mas eu não tenho ódio deles. Eu sou considerado do gabinete do ódio. Eles não. Uma coisa muito esquisita, né? Houve uma inversão total de tudo. Eu aceito, a pessoa é livre para decidir, o livre-arbítrio foi dado por Deus. A pessoa é livre para decidir. Agora, não quer dizer que eu tenho que concordar. Sim. Agora, se eu não concordar, eu sou fascista. E esse comportamento, na verdade, por mais que eles estão explicando aqui como que funciona, a gente vê que, na verdade, é um trabalho bem feito pelo Absinto, nesse sentido, de trazer por exemplo, quem estuda um pouco de quem foi Saul Alinsky, a escola de Frankfurt, os trabalhos que eles desenvolveram nesse sentido, né, de polemizar esses assuntos e criar uma guerra cultural, e cada tema você impõe uma verdade, quem não segue essa verdade automaticamente é o seu inimigo. A pessoa que não concorda com uma prática, você já taxa ela de fascista, de algo do tipo. Você vê a construção deles a partir dessas teorias elaboradas, né? Quem estuda vê. Então, Ele já pronunciava isso quando ele fala sobre as facções. Já outras eras, como a nossa, são desequilibradas e inclinadas à facção, sendo nosso dever inflamá-las. Então, os dois lados são inflamados, os pacifistas extremos, né, e os bélicos ao extremo são inflamados. Aqui ele dá esse exemplo que estava no meio da guerra, né? Porque essa daqui é a carta onde ele fala realmente também não esqueci da promessa que fiz de avaliar se devemos tornar o paciente um extremo patriota ou um extremo pacifista. Mas hoje em dia esses extremos tá aí no antissemitismo, por exemplo, né? O movimento ali, a guerra de Israel, deixa um pouco claro isso, né? Um extremo que surgiu, o extremo antissemita, né? Bem sim, forte, bem presente na humanidade. e é interessante que Hitler ainda é combatido, né? Que foi um antissemita. O camarada pode se equilibrar em ser antissemita like Hamas e combater Hitler. Ou pior, né? Acusar os judeus de estarem provocando um holocausto, né? Acho que essa daí Sim, é uma das maiores hipocrisias que eu já ouvi na história. hipocrisia. Mas enfim, Defender o Hamas, criticar Hitler. E os judeus, como toda a raça humana, né, tem suas contradições, não tem uma raça pura. Que isso que é o que movimentou o Hitler, né, com a ideia dos arianos, né, uma raça pura. Não existe. São seres humanos. Ele foi tomado por absinto. Né? Ele esqueceu dos espíritos. Ele era um bruxo. Ele era um bruxo. Foi tomado por demônios. Mas ele não reconhecia. Aliás, ele reconhecia. Tem um livro, Despertar dos Mágicos, que coloca, traz algumas coisas sobre Hitler. Hitler não era
tão assim abestado de que não existia realmente esse outro lado no mundo. Só que ele classificava de uma maneira diferente. Um dia a gente pode pegar um pouquinho da história que é contada pelo Poel e pelo Jacques Bergier, né? Louis Poel e Jacques Bergier. Jacques Bergier era um físico quântico e Louis Poel era assim, um fenômeno na área de estudos dessas ciências ditas ocultas. Era um metafísico, né? E tinha essa coisa mística, né? Um era um fenômeno de estudos místicos, tinha muitas e muitas místicas de muitos povos, era um poliglota, o Poel, e o Bergier era um físico quântico, da equipe, se não me engano, de Henrico Fermi. E eles se unem para fazer esse livro, é O Despertar dos Mágicos. É interessante o livro. E o Poel traz uma história do nazismo que é muito pouco falada, a história mítica e mística do nazismo. A gente pode falar um dia um pouquinho do Hitler, né? Depoimento de um amigo dele quando o viu tomado. Tem um depoimento de um amigo, eu tenho escrito, quando viu ele foi ouvir uma ópera, né, de Wagner e foi tomado pelo espírito daquele herói. Ele viu a transfiguração, esse amigo que Hitler não pintou de paredes. Ele viu Hitler se transfigurar num herói. Foi tomado por aquela figura. Interessante. Vamos lá. Isso é assim, mesmo quando o pequeno grupo existe originalmente para os propósitos próprios do inimigo. Queremos que a igreja permaneça pequena, não apenas para que menos pessoas possam conhecer o inimigo, mas também para que aqueles que o conhecem possam adquirir a intensidade inquietante e o falso moralismo defensivo de uma sociedade secreta ou de uma panelinha. É claro que a igreja em si é defendida com veemência, portanto, não tivemos ainda sucesso em dar a ela todas as características de uma facção, mas facções subordinadas dentro dela muitas vezes produziram resultados admiráveis das partes de Paulo e Apolo, em Corinto, até o baixo e o alto clero da igreja anglicana. Se o seu paciente... Só um minutinho. Aqui, ó. É claro que a igreja em si é defendida com veemência, portanto não tivemos ainda sucesso em dar a ela todas as características de uma facção. Naquela época não, depois sim, com a teologia da libertação. Houve uma divisão da igreja católica, no caso. E até os anglicanos também sentiram a repercussão da teologia da libertação. Como ela foi criada e como ela foi gestada. Que é uma nova interpretação do Evangelho. O Evangelho seria o Jesus militante do Frei Beto, né? O Evangelho de Deus, o Evangelho político de Deus, dividindo as pessoas em pobres e ricos, em opressores e oprimidos. E criando facções. Dentro da igreja se criou facções. Então eles conseguiram dividir a igreja. E os anglicanos também foram divididos. Mas isso é outra história. Se o seu paciente puder ser induzido a se tornar um contestador consciente, ele automaticamente se identificará como membro de uma sociedade pequena, organizada, impopular, mas com voz ativa
E os efeitos disso sobre alguém tão recém-chegado ao cristianismo quase sempre serão positivos para ele. Né? Mas apenas quase. Será que essa pessoa já teve sérias dúvidas sobre a legalidade de servir em uma guerra justa antes da atual ter começado? Será que ele é um homem de grande coragem física, tão grande que não terá quaisquer dúvidas sobre os reais motivos do seu pacifismo? Será que quando estiver bem perto da honestidade, nenhum humano jamais estará muito perto? Ele vai se sentir completamente convencido de que agiu plenamente impulsionado pelo desejo de obedecer ao inimigo, a Joshua? Aí ele, será que é para ele colocar essa quantidade de dúvidas na cabeça da vítima, né? Se ele for esse tipo de homem, é provável que o seu pacifismo não nos faça muito bem, e o inimigo irá provavelmente protegê-lo das consequências usuais de pertencer a uma facção. Quer dizer, essa pessoa vai ter dúvidas, né? E ele não vai ter certezas. Ele é uma pessoa que será que eu estou fazendo aí? Essa pessoa, pelo que eu entendi, ela não vai escorregar para uma facção que seria assim dogmática. Eu estou certo, é assim. Sua melhor estratégia nesse caso seria tentar provocar uma crise súbita, confusa e emocional, da qual pudesse emergir como um convertido irrequieto em prol do patriotismo. Então ele seria a vítima, né? Estaria ali perto de se tornar um patriota, mas ele ele pelas dúvidas que ele mantém, ele não iria para aquela facção do patriota fanático, né? O que é o patriota fanático? Só aquela nação dele é que vale, as outras vão para o saco. Né? Ele é um patriota capaz de, por comandos, fazer o que fizeram com os judeus em campos de concentração por patriotismo. Fizeram por patriotismo. Eles eram absolutamente arianos. Os outros eram lixo, eram semitas. Eles eram arianos. E não havia dúvidas. Isso era uma facção muito bem construída. Agora, aquele outro ali está com dúvidas. Né? Então, ele tem que fazer uma crise emocional, né? E levá-lo para a facção vamos dizer assim, ao patriotismo. Ele tem um termo para isso. Tem um termo, né? Não é patriotismo no sentido por exemplo, assim, cantar um hino, como o brasileiro. O brasileiro é um país, é um cidadão que ele tem um certo patriotismo, mas ele atende, absorve outras culturas, outros povos, né? Não, um patriotismo intolerante, xenofóbico. Xenofóbico, né? Faccioso. Essa seria faccioso, é quase um fascismo, né? Esses fatores geralmente são manipuláveis, mas se ele for o homem que eu penso que tende o pacifismo, quer dizer, esse homem tende ao pacifismo. Vai lá. No entanto, seja qual for a seita que ele adotar, sua tarefa principal será a mesma. Comece por fazê-lo tratar o patriotismo ou o pacifismo como parte de sua religião. Depois, deixe-o, sob a influência do espírito partidário, chegar a se referir a isso como a parte mais importante. Depois, silenciosa e gradativamente,
Cuide para que ele alcance um estágio em que a religião se torne meramente parte da causa, em que o cristianismo passe a ser valorizado principalmente em razão dos argumentos excelentes que é capaz de produzir em favor do esforço britânico em prol da guerra ou do pacifismo. A atitude da qual você deseja se proteger é aquela na qual os assuntos temporais são tratados essencialmente como matéria de obediência. Quer dizer, aos pouquinhos, seja para a guerra ou seja para o pacifismo, seja para ser da facção da guerra, né, como um terrorista, ou da facção do pacifismo de uma maneira radical, né, pacifismo radical, você tem que ir substituindo a religião por essas crenças, né, até que essas crenças sejam identificadas pelo paciente como a causa de ser de sua religião. A utilidade da religião passe a ser o que ela converge com essa causa dele, né? Isso. Uma vez que você tenha feito do mundo um fim e da fé um meio, terá quase conquistado o seu homem. E faz muita pouca diferença que tipo de fim mundano ele esteja perseguindo. Desde que os encontros, as panfletagens, as políticas, os movimentos, as causas e as cruzadas importem mais para ele do que as orações, os sacramentos e a caridade. Ele será nosso. E quanto mais religiosos, nesses termos, forem os homens, mais seguramente os teremos em nossas mãos. Há jaulas repletas de gente desse tipo aqui embaixo. É isso. Foram iludidos de que estavam realmente seguindo alguma religião e, na verdade, estavam seguindo um conjunto de ideias, né, diabólicas, achando que aquela causa que ele estava militando por aquela causa era uma causa em nome ou de toda maneira em nome ou do seu país, né, como um patriota extremado, chegando até o terrorismo, o patriotismo. Tem até um filme, né? Aquele filme A Cruzada, né? E tem um trecho. Esse filme é fantástico, todo ele é fantástico, mas tem um trecho em que o personagem ele está conversando a respeito da religião, da vontade de Deus, e o bicho responde para ele, né? Eu já vi os maiores fanatismos serem fantasiados e chamados de a vontade de Deus, né? Acho que converge bem com isso daqui. Na hora que o Saladino vai oferecer uma troca de paz, né, por Jerusalém, aí esse bispo cardeal, seja lá o que for, né, de Jerusalém, chega para ele e diz assim: olha, se precisar, se converta ao Islã, né? E depois aí a gente nega, né? Eu não me lembro o nome dele, né? O herói lá, ele diz assim para ele: padre, o senhor me ensinou muito sobre religião hoje. É muito bom. Esse filme é uma recomendação que eu faço. É muito bom esse filme. É muito bom esse filme. Muito. É isso, então. Grato aí por todos que ouviram e próxima quinta às 18 horas tem mais um.